Então, boa noite a todos. Mais um encontro da disciplina de Língua Brasileira de Sinais. Nosso encontro é o terceiro encontro. Isso, nosso é o terceiro encontro. Semana 7. Nossa, já estamos aí 3 semanas para finalizar, né? Semana 7. E hoje, dia 1º de março. Então, nessa semana 7, eu propus os conceitos básicos aí para vocês estudarem sobre a legislação, né? Sei que alguns podem ter dado ali uma olhada, né, na semana 7 já. E a primeira lei que eu coloco lá é a Lei da Acessibilidade, 10.098. Por que eu coloquei essa lei? Essa lei é a primeira lei que teve, né, sobre acessibilidade. Claro que a gente vai pensar que desde a lei da LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica, ela já vinha ali propondo educação para todos, né? A própria Constituição já propõe educação para todos. Então, se formos pensar, nós nem precisaríamos ter leis que amparasse especificamente lei da acessibilidade, lei para inclusão das pessoas com surdez, lei do autismo. Na verdade, a gente não precisaria, porque lá na Constituição já diz a educação é para todos. Mas, pela diversidade, né, de ideias existentes no nosso país e tudo mais, é necessário ter leis específicas. Então, nós temos a Lei 10.098, que foi a primeira lei, vamos dizer, instaurada no nosso país sobre acessibilidade. Então, lá na lei, é uma lei que vai falar sobre acessibilidade arquitetônica, né, para condicionar a mobilidade, né, de todas as pessoas com deficiência, e nós vamos pensar em todas as deficiências. E o que essa lei propõe? Ela propõe as normas, né, e também os critérios básicos que devem existir para as pessoas ter o direito de ir e vir. Então, possibilitar a pessoa ter o tanto arquitetônico como também o direito à pessoa à saúde, à educação. Então, todas as pessoas com deficiências, elas foram realmente amparadas, principalmente por essa lei da acessibilidade. Antes disso, o que acontecia? Antes disso, tinham casos específicos, né, das famílias, vamos dizer, brigarem, né, pelos direitos. Então, não tinha um amparo legal. A lei da acessibilidade trouxe melhor esse amparo, né, para que pudessem realmente assim ter a luta, vamos dizer, das famílias, das pessoas, das escolas, no caso ali da comunidade escolar, ter uma maior luta, né, pelos direitos de todos. E aí, especificamente, a lei que ampara a regulamentação e a oficialização da língua brasileira de sinais no nosso país é a lei de 2005, não, 2002, desculpa, 2002, que é a lei 10.436, que eu coloquei lá como referências, eu deixei bem na página do conteúdo da semana, ali, né, de todas as atividades, eu coloquei ali bem referências para vocês verem quais são as leis principais, leis e decretos. Então, a primeira lei que regulamenta que a Libras é a segunda língua oficial no país, que regulamenta essa lei, que diz que a Libras é uma língua, que não é linguagem, que ela é reconhecida no nosso país como língua, porque ela tem todos os critérios como uma outra língua. Por exemplo, ela tem toda a estruturação linguística, ela tem toda a formação ali para ser considerada língua, né?
sintaxe, semântica, ela tem a fonologia, a morfologia, ela tem todos esses aspectos linguísticos que descrevem ela oficialmente como uma língua. Só que, nossa, é uma língua, mas ela não é uma língua oral, ela é uma língua de modalidade visual espacial. Então, a modalidade, ela muda. Ela não é de modalidade oral auditiva, e sim de modalidade visual espacial. Então, na Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, né, já é decorado isso na nossa mente, porque nós falamos muito, porque é uma data que se marcou, né? Uma data que ficou marcada para todos os profissionais que atuavam desde esse momento, porque foi a partir deste momento que teve uma maior valorização e reconhecimento da Libras no país. Foi a partir de 2002 que começaram realmente a ter as organizações ali de associações que já tinham antes, já tinham várias associações no país, mas pela luta, né, de ter uma regulamentação da Libras, da língua no país, foi a partir de 2002, com a lei, que teve um maior, vamos dizer, disposição, né, para realizar mais ainda eventos, congressos, fóruns, né, que deliberaram depois, em 2005, com um decreto, mais especificamente sobre cada área da língua de sinais e da surdez, no caso ali, sobre a educação de surdos, sobre a saúde, né, para os surdos, sobre o lazer e o esporte, que foi no decreto de 2005, que já é a... Deixa eu ver o número do decreto aqui. Tá lá na página de vocês, né? 5.626, o decreto 5.626. E nesse decreto, isso, 5.626, de 22 de dezembro de 2005, né? Nesse decreto, além de já ter ali a lei, né, que amparou a Libras como língua, segunda língua oficial no país, né? Língua da comunidade surda brasileira, reconhecida em todo o território nacional. No decreto 5.626, foi o que? A regulamentação dessa lei. Então, o decreto ele veio regulamentar, ele dispõe muito mais ali artigos sobre, por exemplo, da educação dos surdos, né? O que é o instrutor de Libras, o que é o professor de Libras. Então, professor de Libras, instrutor de Libras e tradutor e intérprete de Libras, né? Então, quais são as suas atuações? No caso, principalmente da educação. No decreto, vinha disposto sobre o contexto da educação. O direito do surdo, de ter acessibilidade, né, em vários ambientes, no caso da saúde, ter atendimento, né, à saúde, ter esse direito. Então, no decreto de dezembro de 2005, vem especificando todos esses critérios, né? O lazer e o esporte, aí é condicionado, né, às associações, né, que já são organizadas, e também esse direito do surdo, né, de ter esse lazer e esporte, sobre a língua de sinais, né, o uso da língua de sinais em todo o território nacional, a difusão dessa língua nos ambientes, principalmente educacionais. E aí depois nós temos a lei número 12.319, de 1º de setembro de 2010.
Essa lei, ela já veio com uma outra proposta mais específica ainda, que foi a regulamentação do profissional tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais. Então, é uma lei que, no caso do decreto, ele mencionava, ele citava que existia o profissional tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais, mas não existia ainda uma regulamentação desse profissional. Por exemplo, não existia a vaga, né? Tradutor, intérprete de Libras. Não existia essa vaga de profissional regulamentada, no caso ali, oficializada como uma profissão. Então, até mesmo os contratos, né, anterior a essa lei, eram realizados como, por exemplo, como professor intérprete de Libras, né? Não colocava tradutor intérprete como um técnico ali especializado, e sim como professor intérprete. Então, em muitos estados do Brasil, né, na maioria das escolas, dos estados e municípios, às vezes utilizava esse código de vaga que foi criado ali momentaneamente, né, para aquele fim de contratação. Então, usava-se o nome, não tinha o nome intérprete de Libras, e sim colocava ali na vaga de professor intérprete, né? Porque não tinha um regulamento específico da profissão, e isso foi regulamentado essa lei de 1º de setembro de 2010, que foi a Lei 12.319, tá? E aí depois nós tivemos a Lei 13.146, que foi de 6 de julho de 2015. Essa lei, ela já foi mais, foi uma retomada lá da Lei da Acessibilidade, né? Ela até cita muito ali, né, os artigos da Lei da Acessibilidade, só que ela foi uma lei que já veio muito mais completa ali, colocando todas as deficiências, né, e os direitos e deveres de todas as pessoas com deficiência, como poderia ser essa acessibilidade para todas essas pessoas com deficiência, e no caso até a nomenclatura, nessa lei 13.146, de 6 de julho de 2015, até a nomenclatura que era utilizada antes foi corrigida, porque lá na lei da acessibilidade falava-se como portador de deficiência ou mobilidade reduzida, né? Pessoa portadora de deficiência. Então, lá na Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, a própria lei já diz, né? Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Então, já mudou a nomenclatura, depois de tantos anos, né, que até tinham vários fóruns, congressos, né, na área da educação, da saúde, que realmente discutia sobre essa nomenclatura. E, assim, foram várias pesquisas, né, até mesmo falando até mesmo com as pessoas, né, com as pessoas com deficiência, e elas também se posicionaram, né? Elas principalmente se posicionaram quanto às nomenclaturas, porque realmente não era tão legal chamar a pessoa portadora de deficiência. Então, foi uma bandeira assim levantada por vários grupos, tanto de grupos de cegos, né, com mobilidade reduzida, com os cadeirantes, dos surdos, que eles realmente não aceitavam esta nomenclatura, né? Então, isso foi discutido em vários fóruns, congressos, seminários, nos meios de educação, nos meios de estudos, pesquisas e até mesmo palestras, né, no meio também da saúde, e isso também foi algo assim, um fator também que teve alteração nessa lei de 2015.
Porque as pessoas já, principalmente nós da educação, a gente já usava há muito tempo pessoa com deficiência ou pessoa com alguma necessidade específica, e não utilizava mais portador de deficiência, né? Isso daí já se perdurou por muitos e muitos anos, essa dúvida da nomenclatura. Eu não sei se você teve essa. Eu não sei, Evelyn, se você teve essa observação desses. Que você viu que mudou essa nomenclatura, como que é? Você lembra? Não, não lembro. Assim, depois que a senhora falando aí, aí eu fui prestar atenção. Realmente mudou a como se tratar, como se falar referente, né? Sim. Porque, assim, era uma discussão ferrenha, né? As pessoas, mas não é, não fala assim mais. Então, assim, Uhum. ou então nós que já não usávamos mais, a gente ficava tentando corrigir as pessoas, né? Então, assim, e quando veio a lei de 2015, aí a gente teve muito mais respaldo de dizer, olha, a lei diz aqui, pessoas perceber, né? Ou, no caso, né, de não ter mais que ficar discutindo se era ou não era tal nomenclatura. Então, isso nos condicionou, assim, ter um pouquinho mais de respirar mais, né? Porque daí a gente realmente teve o respaldo da lei. E eu percebi assim, a senhora falando sobre as datas, né? São leis, todas leis novas, né? Não tem assim uma coisa que já respaldava já muito tempo. Foi tudo agora recente. Isso demorou. No nosso país, na verdade, é assim. Nós não precisaríamos de ter leis específicas, como eu falei no início, né? A própria Verdade. Constituição, Uhum. ela diz, a educação é para todos, a saúde é Sim. para todos, né? Então, todos, não vai falar assim, olha, as pessoas com deficiência não, né? Uhum. Não tem isso. Quando fala, né, a palavra todos, a gente tem que forma global, todos, né? Tem que incluir todos. Então, assim, em outros países não existem lei específica para amparar sobre os direitos e deveres, os direitos das pessoas com deficiência. Então, assim, no nosso país precisa ter lei para tudo, né? Então, assim, não é só uma lei que lá de 1880, lá, né? Uhum. E então, assim, Tem essa grande falha, né? sim. Então, outros países, às vezes, assim, você vai pesquisar, e tem lei da acessibilidade lá em Portugal, por exemplo, tem lei da acessibilidade lá nos Estados Unidos. Não tem, não precisa ter a lei. Não precisa ter uma lei específica, porque já tem uma lei maior que aquela se diz, né? Se é para todos, é para todos. Já fica Uhum. ali amparado mesmo, legalmente, né? Mais alguma coisa que eu não falei aqui, deixa eu ver, sobre legislação. É muita coisa, legislação. É uma discussão, é uma discussão gostosa, é necessário. Então, assim, por exemplo, a contratação de tradutores e intérpretes antes desta lei, desta oficialização de Libras no país, eu vou dizer, não existia. Então, o que acontecia com os surdos que estavam nas escolas antes de 2002? Não tinha intérprete de Libras contratado, né? Então, às vezes, um professor que se interessava por aprender ali a língua de sinais, eles nem falavam Libras, né? Porque não tinha uma lei que amparava esse nome Libras. Então, falava língua de Uhum. sinais ou língua dos surdos, né? Era desse modo É. que se falava. Então, eles o quê? Eles tentavam aprender ali materiais que às vezes pegava até na igreja, né? As igrejas contribuíram muito com a língua de sinais. Então, muitos materiais foram produzidos principalmente aqui no nosso país, primeiramente pelas igrejas, né?
Então, pegava ali materiais das igrejas, apostilas, livros, e levavam para a escola para tentar ali a comunicação com o surdo, né? Começava pelo alfabeto manual, então às vezes era um ou outro professor que se interessava dentro da escola. Mas os surdos, vamos dizer assim, os surdos que, principalmente nós professores, tradutores e intérpretes, que temos mais contato, eles relatam que eles não tiveram intérpretes antes de toda essa legislação. Então, eles eram realmente ali na sala de aula, eles se viravam, né? Ficava ali, fazia leitura labial um pouco, né, do professor, o que conseguia, tentava se, né, pegar mais o conteúdo pela forma escrita que passava ali no quadro. Então, aí surgiam muitas lacunas, né, de conceitos para esses alunos que não tiveram tradução, interpretação. Desde lá, né, da alfabetização, que não tiveram acompanhamento nenhum de um atendimento especializado, né, seja a sala de recursos multifuncionais, ou o amparo ali, né, da mediação do tradutor-intérprete na sala de aula. Se não tinha, aí o colega ia ajudar esse surdo. Então, há muitos relatos, né, principalmente até desses surdos escritores, que nós, como Karin Strobel, Shirley Villalva, Nelson Pimenta, Rimar Romano, vários, Sueli Ramalho, vários surdos que contam que passaram por essa fase sem ter ali o acompanhamento, a mediação na comunicação, a acessibilidade de fato. Então, eles iam levando ali a escola, né, era como um malabarismo, né, não conseguiam ter todos os conceitos ali aprendidos, ficavam lacunas, e isso depois poderia ter consequências depois, né, na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, né, quando entraram na universidade. Tem surdos que relatam que foram ter tradutor e intérprete somente lá quando estavam na universidade já, que depois que chegou ali a lei de 2002, né, e aí que eles 2003, 2004 que começaram a ter realmente contratos mesmo de tradutor e intérprete, vamos dizer, em todos os estados brasileiros, né? Que alguns estados já estavam avançando, mas isso foi acontecendo aos poucos. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem o Instituto Nacional de Educação de Surdo, o INES. Então, lá já tinha um trabalho de muito tempo, né, de muito tempo, porque o Instituto Nacional de Educação de Surdos tem desde da chegada de Dom Pedro no Brasil. Em 1857 foi fundado, né, o Instituto Nacional. Primeiro foi chamado de Instituto Nacional de Surdos Mudos e depois Instituto Nacional de Educação de Surdos. Então, Dom Pedro II trouxe um abade, né, da França para começar o trabalho aqui no Brasil e fundou esse instituto. Então, assim, lá no Rio de Janeiro já tinham, né, pesquisa, já tinham surdos ali avançando, que era necessário, sim, em todo o país, em todo o território nacional, ter o trabalho de alfabetização, com o professor de Libras, de ter a alfabetização com o intérprete, professor e intérprete de Libras juntos na sala de aula, que já era para ter esse estímulo, né, com a língua de sinais, na educação de surdos, um ensino bilíngue, isso já muito bem antes da lei. Mas aí nós tivemos, né, toda essa morosidade no nosso país, né, toda essa morosidade para que viesse essa primeira lei da acessibilidade lá em 98, né? Isso. E depois, em 2002, ter a lei de regulamentação da Libras no país.
Então, assim, é algo que atrasou realmente, né, no nosso contexto histórico. Mas, assim, hoje, né, já temos 20 e poucos anos aí da lei, e é algo que nos, vamos dizer, nos deixa mais aliviado por ter essa legislação específica, e ainda nós precisamos de mais amparo legal ainda para algumas questões ainda na área de educação de surdos. Mas é claro, né, as associações, os sindicatos, né, de tradutores e intérpretes, nós estamos aí lutando, né, ainda para ter mais ainda avanços na legislação para que possamos trabalhar cada vez melhor com acessibilidade de comunicação e também no ensino bilíngue para surdos, né? Então essa lei, ela principalmente o decreto, ele foi algo assim que nos auxiliou muito, porque no decreto já vinha especificado a função, né? O instrutor de Libras, qual é a função dele, né? Na sala de aula, a função do professor de Libras, a função ali do tradutor e intérprete de Libras, né? Então, o decreto que regulamentou a lei de 2002, ele favoreceu, principalmente em 2005, que ainda, né, era muito novo, as contratações de intérprete ainda, né, tinha toda uma questão burocrática muito morosa, e aí começaram a ter proficiências na área de Libras, né, para que amparasse essas pessoas que tinham a prática da Libras, tinham a facilidade, a prática, a desenvoltura com a língua, poder atuar na sala de aula. Então, não tinham, por exemplo, faculdades, prontamente não existiam as faculdades específicas. Então, criaram as proficiências, né? As proficiências, no caso, Prolibras, né? Proficiências também a nível estadual, cada estado fazer a sua proficiência, que é chamado atesto de Libras, para regulamentar as pessoas, né? Regulamentar o trabalho das pessoas para atuarem, né, com a Libras. Então, tudo isso foi também regulamentado por esse decreto, que condicionou até mesmo os estados a se prepararem melhor para fazer formação específica de tradutores e intérpretes, formação específica de instrutores de Libras e professores, né? No caso aqui de Mato Grosso, nós temos o CACIES, que é um centro de formação principalmente para a área da surdez e também para outras áreas específicas ali da surdo-cegueira, autismo e outras, né? E outras necessidades específicas. Mas a surdez, por exemplo, no caso do CACIES, ele faz toda a formação a nível estadual, é o Estado, né, que condiciona essa formação para tradutores e intérpretes, e também tem a prova de atesto, né? No caso, se a pessoa quiser ser o profissional tradutor e intérprete, ele vai lá, faz a prova, o profissional vai lá, estuda, realiza a prova e é habilitado para interpretar, né? Ser contratado e interpretar na sala de aula e até mesmo em outros contextos, seja da saúde, seja da justiça, né? Do poder judiciário, ele poderá ter essa atuação. E aí nós temos também, né, nesta semana, deixa eu dar uma olhada aqui, olhar o horário. Temos também, eu coloquei alguns sinais, né, para que vocês pudessem também praticar. Aí eu coloquei o material, né, do IFSC, Campus Palhoça, né, uma apostila de Libras básico, coloquei o glossário de Química lá do Campus Palhoça, né, para vocês verem. Vocês podem entrar nesse glossário de Química
E a cada sinal que aparecer lá, acompanha comigo na hora que você estiver vendo esse vídeo, entra lá, entra no glossário de química e aperta lá, por exemplo, no número 1, conceitos básicos e introdutórios de química. Clica lá e aí vai abrir vários materiais para que vocês possam ter uma noção, né, do como que é o glossário de química na Libras, né? Então, esse é um glossário bem básico mesmo. É para vocês terem noção. Olha o sinal de átomo, né? Como que é o sinal de átomo? Olha, o átomo, o sinal de átomo é esse, né? O sinal, por exemplo, química, o sinal de química. O sinal de química é este. Então, assim, para vocês terem uma pequena noção de como que é realizado os sinais. Alguns sinais nós vemos que são, vamos dizer, icônicos, né? Que o próprio sinal, ele já induz você a pensar no que é, vamos dizer, a matéria ali, o que é o objeto. Por exemplo, química. A química, você pensa em dois tubinhos de ensaio, né? Como se estivesse colocando ali, né? Fazendo as misturas, os experimentos, né? Então, este é o sinal de química. Então, é um sinal icônico. Nós falamos icônico porque ele se parece com o real, com o objeto real. Aí nós temos, por exemplo, na matemática, eu coloquei para vocês alguns sinais também. Coloquei vídeos do Cassiês, na da Seduc Mato Grosso, uma aula de matemática lá, que vocês podem acessar, e vai ter lá, sinal da matemática. Ó, o sinal de matemática, temos assim, né? De várias formas. Então, vocês podem acessar. Olha, tem sinais, por exemplo, de divisão, multiplicação, soma, né? Ou soma. Né? Então, assim, é legal que vocês possam ter essa noção dos sinais, né? Não digo assim, ah, professora, preciso aprender todos os sinais. Não, mas você vai tendo a curiosidade conforme o interesse de cada um, vai tendo a curiosidade, né? Se você quer aprender mais ou quer aprender só o básico, né? Claro que como professor numa sala de aula, você você não vai ter que preocupar com os sinais de Libras, né? É necessário ter o tradutor e intérprete ao seu lado para traduzir toda a aula. Você vai dar a sua aula normal. Mas se você souber alguns sinais, isso vai fazer uma diferença, não vai? Então, saber um sinal na área da matemática, olha o sinal de matemática, né? Ou matemática, né? Pode ser usado das duas formas. O sinal de mais, menos, divisão ou divisão, né? Coloca o número aqui, ó. Esse é o número, divisão, multiplicação. Então, faz uma diferença, sim, até mesmo para ali o processo de ensino-aprendizagem, né? O contato ali que você vai ter com o estudante com surdez, né? O estudante surdo, faz muita diferença, né? Essa afinidade ali linguística que você pode ter com seu estudante. Então, eu coloquei vários materiais para vocês. A legislação está em referências, né, que vocês podem acessar. Eu vou colocar depois até mesmo as leis aqui, tá? Depois eu vou colocar todas linkadas aqui. Eu não coloquei, vou colocar para vocês. Tô vendo aqui, né, que teve, eu só coloquei a citação da lei, mas aí eu posso colocar os links para vocês acessarem elas diretamente, né? E as apostilas. Então, são vários materiais visuais nessa semana. E uma outra coisa que eu quero que vocês se atentem: quem não fez atividade ainda? Meu Deus, quem não fez? Gente, eu estou com um relatório aqui.
Olha, atividade um somente 19 acadêmicos fizeram atividade. Atividade 2 20 acadêmicos. Atividade 3 18 acadêmicos. Eu estou meio preocupada, viu? Então, vamos passar aí a mensagem para todos os colegas, vamos fazer atividade. Eu vou abrir novamente essa semana, vou deixar aberta essa semana, para que todos possam realizar todas as atividades, porque daí a gente chega lá na semana 9, né, uma semana antes da avaliação. Se vocês realizarem a atividade 1, 2, 3, 4, 5, com certeza a avaliação ela vai estar bem mais prazerosa para ser realizada, né? Vocês não vão assustar. Então, eu quero que vocês realizem aí as atividades, tá? Não é algo assim, eu vou deixar fechado, ninguém mais vai realizar. Não, eu vou deixar aberto ainda essa semana. Vou abrir novamente, eu tinha deixado até o dia 28. Vou abrir novamente, vou deixar aberta ainda essa semana para vocês realizarem a atividade. Então, quem ver o meu vídeo aí, já passa o recado para o colega, passa o recado no grupo, tá? É isso, gente. Alguma dúvida? Evelyn? É menina que mais participa da aula. Só nós duas, né, professora? Não, eu vou dar uma olhadinha essa semana na legislação, nos materiais que a senhora passou. Qualquer coisa, eu mando mensagem no fórum, tá? Ótimo. Aí, se vocês tiverem grupo, né, grupo dos colegas aí no WhatsApp, manda também. Eu vou mandar de novo mensagem para todos, né, lembrete aí das atividades, para que a gente possa ir para a semana 8, né, que daí nós teremos uma outra atividade avaliativa na semana 8 e 9, já preparando para a avaliação, né? Nós temos mais duas para ser realizadas, conforme lá ementa o cronograma do curso, tá? Então é isso, gente. Eu agradeço a participação, agradeço o empenho de cada um, né? E que brote, né, em vocês esse interesse aí do estudo da Libras. Treinem na frente do espelho, ou então pega uma pessoa em casa, olha, vamos treinar alguns sinais de Libras, né? Então é muito legal. Converse com as pessoas, né, sobre a língua de sinais. Isso faz com que, quando a gente vê os conceitos e a gente fala para alguém, faz com que a gente aprenda mais, né? Eu acredito nisso, quando a gente consegue multiplicar aquilo que a gente aprende. Ok? Então, agradeço a presença, agradeço, né, a todos. Até mais, gente. Até a próxima. O próximo encontro nós teremos no encontro 8, né? 8 ou 9, eu não me lembro. Mas teremos mais um encontro pelo Meet, mais um encontro. Somente, ok? Ok, e até lá, professora. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.